Rodrigo Viana, 2 dos 12 acusados ficaram de fora dessa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Boa tarde. Exatamente. Chico, Gabi, boa tarde a todas e todos. É uma novidade, né? Dos 4 núcleos que foram até agora considerados ali pelo Supremo, né? Tiveram as denúncias recebidas. É a primeira vez que os denunciados não são transformados em réus. Hoje havia 12 denunciados e desses 12, 10 foram transformados em réus. E para 2 deles, o ministro relator, o Alexandre de Moraes, Gabi e Chico, entendeu que não havia indícios suficientes, razoáveis, plausibilidade, como eles dizem, né, num termo jurídico, para transformar em réus. Então, deixaram de virar réus um coronel da reserva, o Cleverson Ney, e um general, Newton Diniz Rodrigues. Um deles era assessor, o Cleverson Ney, esse coronel que deixou de virar réu, era assessor do general Estevan Teófilo, que é aquele tal que foi para a reunião com o Bolsonaro, até quebrando hierarquia. Nós vamos depois trazer todos esses detalhes. Mas, por enquanto, né, a novidade, Chico, é que 2 dos 10 não viraram. E entre os 10 que viraram réus de hoje, imensa maioria de militares. 5 tenentes-coronéis, 3 coronéis, 1 general e 1 agente da Polícia Federal. Então, mais uma vez, a Justiça Civil brasileira fazendo história, transformando militares em réus por atentar contra a democracia, Chico. Exatamente, Rodrigo, boa noite a todos. É interessante quando retira esses 2 nomes, por achar que não há consistência, né, em prosseguir com a dupla na ação penal. Eu acho que isso dá mais credibilidade a todo o processo. Sim. Bom, se veio o relatório da Procuradoria-Geral da República, mas um estava fora do Brasil, se avalia ali a conduta dos 2. Eles estavam até na conversa, digamos assim, na prosa do golpe, eles estavam, mas muito lateralmente. Sim. Entrava uma hora ali no WhatsApp, falava uma história, falava outra, mas é importante quando isso acontece, porque dá mais credibilidade a todo o processo. Aí hoje, né, a Gabi vai trazer os detalhes, né? A gente trouxe, nossa equipe de edição separou o trecho, mas o ministro Alexandre de Moraes, um voto de 2 horas e 45 minutos, e ele fez mais uma vez, Gabi e Chico, aquela leitura, né? O Alexandre de Moraes está se transformando numa espécie de locutor, assim, porque ele faz a leitura das trocas de mensagens e tal. Tem palavrão, tem xingamento a ele mesmo, Alexandre de Moraes, na troca de mensagens dos próprios militares. Pontos altos, nós vamos mostrar daqui a pouco. Ele até pede ali uma licença, principalmente às mulheres do tribunal, que estão no tribunal, as advogadas, educadamente ele pede ao falar cada palavrão. Como, por exemplo, o apelido atribuído a ele de cabeça de piroca. Sim. Um dos militares falou. Um dos militares falou. Mas ele sempre pede, né, data vênia, vou aqui para essa história. E não aceita, principalmente, essa historinha de que foi uma grande conversa de bar. A gente vai falar sobre tudo isso com a Heloísa Vilela lá em Brasília. Elô, boa noite para você. Elô, que acompanhou todo também o voto do ministro Alexandre de Moraes, longo voto. Depois falaram os demais ministros da primeira turma. 2 de fora, não é isso, Elô? Boa noite para você. Exatamente, um general e um coronel. O coronel, ele era assessor do general Freire Gomes. Isso. Né, que também está como testemunha, apesar da gente ter visto aí as declarações dele ontem, que parece que ele queria mais desculpar a tentativa de golpe do que denunciar, né? Mas isso é uma outra história. Mas todo esse processo hoje, bom, vocês estavam falando agora que o ministro Alexandre de Moraes fez 2 horas e pouco de voto, e eu achei que ia ser mais longo, porque são 12 pessoas. Até ele explicar e contradizer o que as defesas de cada um desses agora réus disse, ia demorar muito tempo. Acontece que existe uma preocupação muito grande com o que vai acontecer amanhã, às 11h30 da manhã, porque tem o depoimento do Batista Júnior. E é um depoimento essencial, porque ele é o outro grande nome dessa denúncia toda que pode confirmar a existência de uma minuta golpista, da apresentação dessa minuta, da tentativa de golpe, com Bolsonaro participando, Garnier dando apoio. Então, isso tudo vai acontecer amanhã de manhã. Mas eu acho que hoje a gente teve, assim,
vários momentos inacreditáveis de história do Brasil que vão ficar, sabe, nos livros, porque a discussão entre Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, dando conta do que isso representa hoje e comparando com outros momentos de ruptura democrática no Brasil, são importantíssimos. Flávio Dino e Carmen Lúcia destacaram como que esse grupo era ainda mais radical do que os militares de 64, porque os militares de 64, mesmo quando o golpe se acirrou com o AI-5, nunca pensaram em assassinar ministros do Supremo Tribunal Federal, como pensaram agora. O que eles queriam, disseram os ministros, era a anarquia completa, porque você suprimir o Supremo Tribunal Federal é você implantar uma anarquia absoluta, é você solapar um dos pilares do sistema democrático, entre outras coisas. Carmen Lúcia também, sempre brilhante nas suas colocações, né, falou a respeito da quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas, como também destacou Flávio Dino e destacou Alexandre de Moraes. Mas ao falar sobre isso, ela disse o seguinte: essa quebra de hierarquia e de disciplina, ela criaria o direito da força e não a força do direito, né? Então, ela vai analisando e eles tiraram, olha, eu tenho que falar, eles tiraram sarro, claramente tiraram sarro de várias colocações que eu, se tivesse numa mesa de bar, numa confraternização, eu usaria um outro termo, mas que eu diria que foram colocações, no mínimo, tolas, e que eles não deixaram passar em branco. Mas a gente vai detalhar essas coisas todas e ao longo dessa nossa conversa. Agora. A gente vai, Elô, a gente separou aqui alguns destaques, só reforçando aqui, a Elô comentou que um deles era assistente do general Freire Gomes. Esse era o Newton Diniz Rodrigues. Muita gente também prestou atenção quando o Rodrigo falou do outro que ficou de fora desses que se tornaram réus, que foi o coronel Cleverson Magalhães, né? Ney Magalhães, aqui para dar o nome completo dele, né? Tenente Coronel, ele sim, assessor direto do Estevam Teófilo. Elô, não quero deixar passar aqui esses momentos importantes que você ressaltou da fala do ministro Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, também o Flávio Dino. E um deles foi logo quando o ministro Alexandre de Moraes, o relator, ele recebeu a denúncia, ele falou a respeito disso, né, e comentou sobre a diferença entre crime de atentar e tentativa de crime. Porque ele disse, olha, se o golpe tivesse sido bem sucedido, gente, dificilmente eu seria o relator, sei lá, os que despretos estariam aqui. Né? Ele fez até uma brincadeira com isso, mas dizendo, olha, não existe tentativa quando a gente está falando de atentar contra a democracia. Então vamos assistir esse vídeo e a gente volta a falar, vamos lá. Nenhum dos crimes imputados aos denunciados é na forma tentada. Nós não podemos confundir crime de atentar com tentativa de crime. São coisas diversas. Como eu disse, não existe a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º, tentar e não conseguir. Não. Houve o atentado. Houve atentar o golpe de Estado. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Me parece que aqui nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. Eu dificilmente seria o relator. Talvez aí a minha suspeição fosse analisada pelos kits pretos e votada. Ou seja, nós não podemos confundir crime de atentar com a norma de extensão de tipicidade do artigo 14, inciso 2º. Ministro Flávio Dino. Acho que esse foi cirúrgico, né, Lu? Vai na linha do que você acabou de falar com a gente, né? Como ele
Foi didático. E eles lembraram, Foi Heloísa... super didático. Não, eu ia só lembrar que nessa conversa que você falou, que foi muito importante entre o Flávio Dino, a Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes, eles lembraram que de 68 para 69 foram cassados, com 2 S's, disse o ministro Flávio Dino, porque foram afastados do Supremo, 3 ministros pela ditadura militar, mas que o objetivo disso, Dino, agora era caçar com cedilha mesmo, debaixo de pancada, ou eliminar fisicamente e matar. Então, essa é a diferença importante, e o Alexandre de Moraes, de uma maneira mais jurídica, agora, nesse trecho que nós acabamos de mostrar, indica que, Heloísa, aí passando para você, né, eu não sei se o Chico quer falar, mas é que se tivesse havido o golpe consumado, não teria esse debate todo, então seria igual o AI-5, seriam ministros afastados ou talvez até fuzilados. Então é nesse ponto que nós estamos. Rodrigo, inclusive a operação em andamento, tanto que a operação é abortada. Sim. Aquela operação, quando sai alguns quilos num táxi e se colocam na frente, colado na casa do Xandão, a operação está em andamento. É isso, exatamente isso. Elô? Desculpa. Exatamente. E hoje a gente teve uma defesa muito veemente de um advogado, Jeffrey Chiquin, que defendeu o Azevedo, que era identificado como sendo o codinome Brasil do Grupo Copa 2022. E ele fez uma defesa apaixonada, dizendo que o cliente dele não estava lá, que não tinha provas, que o celular dele era o celular que estava ali, enfim, com uma série de detalhes que eu achei, inclusive, que iriam criar alguma dúvida na cabeça dos ministros. Talvez alguém pedisse vistas para analisar melhor o caso dele, mas não houve a menor dúvida com relação a esse acusado que hoje virou réu. E ficou muito claro que ele vai poder se defender, e se tem provas da inocência dele, que elas sejam apresentadas no curso do processo. Mas eu estou trazendo esse advogado justamente por causa desse ponto que o ministro Alexandre de Moraes fez questão de ressaltar hoje mais uma vez, de uma forma bastante jurídica, né, e fazendo um discurso todo muito coerente a respeito do que é a tentativa, do que é o crime, quando que ele começa e vira crime, porque esse advogado que fez a defesa do Azevedo veio argumentar para mim que não houve tentativa de golpe, porque não houve ação alguma, porque não houve o desenrolar de atividades. E essa atividade toda de monitoramento do Alexandre de Moraes, para mim, é mais do que caracterizada de um golpe já em andamento. Agora, ele também admitiu para mim que ele, além de ser advogado, que ele é um ativista de direita e um grande ativista de direita. Ele não se limita à advocacia. Então, é de se compreender que ele tenha esse ponto de vista, porque esse é o argumento que a extrema-direita está usando o tempo todo para dizer que não houve tentativa de golpe, que é justamente o tema em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Elô, eu queria chamar um outro vídeo aqui para a gente discutir, porque a gente estava falando agora há pouco do Estevão Teófilo, né, que também teve um papel bastante importante, porque ele foi para a Polícia Federal e falou que ele teve uma reunião com o Bolsonaro a mando do Freire Gomes no dia 9 de dezembro de 2022. O Freire Gomes diz que não, ele nega. E que isso também foi uma espécie de desautorização de um superior dele, né? E quebra de hierarquia, né? Quebra de hierarquia, exatamente. Então, tem um momento ali que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que a convocação do general Estevão Teófilo para essa reunião causou estranheza do ponto de vista militar justamente por isso, né? Porque ele disse que quem se reúne com o presidente é o comandante do Exército. E nem mesmo o ministro da Defesa tem autoridade constitucional para determinar a operação militar. Então, é justamente porque o Estevão Teófilo ele teve uma reunião exclusiva ali com o presidente da República, o então presidente Bolsonaro, dia 9 de dezembro. Dia 9 de dezembro, só para dar essa cronologia importante, dia 7 de dezembro, o Bolsonaro se reúne com os chefes das 3 forças, 2 deles mostram que não estão tão animados assim com o golpe. Não, 3 forças não, 2. Duas, porque é verdade. O Batista Júnior não estava. O Batista Júnior não estava, é verdade. Só um deles é que mostrou assim um pouco mais de ânimo de participar do golpe, que é o Garnier, que é réu. E aí,
Como o Bolsonaro ficou na dúvida, eu não posso contar com o Exército, ele convoca direto o Teófilo para o dia 9. Mas acho que tem esse trecho, né, Gabi, para a gente ver. tem esse trecho, Vamos ver. vamos lá. Vamos ver. Quem se reúne com o presidente é o comandante do Exército. É o comandante da força que se reúne com o presidente. Lembrando que nem o ministro da Defesa tem autoridade constitucional e legal para determinar operações aos comandantes militares. Cada comandante militar, ele decide as operações na sua força e ele só tem que obedecer em termos operacionais o comandante em chefe das Forças Armadas, que no presidencialismo é o presidente da República. Então causou estranheza essa convocação irregular do ponto de vista militar do general Teófilo. Tanto que o tenente-coronel Mauro Cid avisa o comandante Freire Gomes. Também foi dito que um general não conversa com um tenente-coronel. Não é verdade. Nós temos horas e horas nos autos de mensagens e conversas de todos os generais, de todos os comandantes com o tenente-coronel Mauro Cid, porque ele era o ajudante de ordens. Eu acho, a gente discute aqui, né, Rodrigo e Chico, Elu, que esse trecho é fundamental porque talvez o Estevam Teófilo seja um dos mais importantes que tenha virado réu hoje por decisão da primeira turma. Hoje acho que era o mais importante. É, o general. personagem mais importante. Sem dúvida. É quem faz a liga aos comandantes Fala, e é o Lu. presidente, né? Porque ele poderia acionar, deslocar as forças especiais, os Kids Pretos. Isso. Então, se o presidente da República, no momento, não contasse com o general Freire Gomes, talvez ele contasse com o Teófilo para acionar essas forças e botar esse pessoal em campo. Então, assim, não é porque o Teófilo era o grande amigo do Bolsonaro e ele precisava desabafar com alguém, porque ele não frequentava o palácio. Ele não tem uma frequência de visitas ao Bolsonaro. Ele só passou a ir lá com regularidade no finalzinho do mandato, quando o Bolsonaro chamou. Então, é uma conversa muito estratégica para o Bolsonaro. E foi isso mesmo que causou mal-estar, porque o Mauro Cid sentiu na obrigação até de ligar para o Freire Gomes, meio que para dar uma satisfação, afinal de contas, o subordinado dele estava lá sozinho, sem testemunha, sem nenhuma testemunha, nem o Mauro Cid estava na reunião com o Bolsonaro. O Elô. Dizendo que foi a mando dele, né? Não, eu vou passar para o Chico, só lembrar duas coisas. Nesse dia 9, que o Bolsonaro faz a reunião com o Teófilo, ele fica tão animadinho que é aquele dia que ele sai e faz um pronunciamento ali na porta do Alvorada, junto com aquele padre que estava por lá, com a turma. Ah, vai ter coisa boa, eu não posso... Foi o primeiro discurso. Primeira vez desde que ele perdeu a eleição que ele sai para falar com o povo. Agora, isso teve uma discussão dentro do tribunal, porque o advogado do Teófilo, na mesma hora, quando o Alexandre de Moraes estava falando exatamente dessa sequência, ele se levantou, foi na tribuna e disse: ministro, só uma questão de ordem, o discurso do Bolsonaro, que foi a primeira vez que ele falou em público, né, depois, foi antes da reunião. A reunião com o Teófilo foi logo depois. Se ele já estava animado com a vinda do Teófilo também, né? Boa, a perspectiva do Teófilo apoiá-lo, né? Mas é importante. Chico, acho que o Flávio Dino que lembra que em 64 teve ministro que não aderiu ao golpe. Quem deu o golpe foram chefes de tropa. Sim. Então o Bolsonaro queria que o Teófilo fosse o Olímpio Mourão, que foi o sujeito que desceu com as tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro e detonou o golpe de 64. Se o Teófilo aderisse, estava bom. Estava bom, não precisava ter o comandante do Exército. Estava feito, estava golpe na rua. E o Bolsonaro ele sempre teve um carinho muito especial aos Kids Pretos. Ele confiava muito para esse tipo de coisa. Sim. Quando precisasse de ações de rua, inclusive de ações golpistas. Ele nomeia no governo mais de 100 Kids Pretos em cargos estratégicos. Era uma entidade ali dentro das Forças Armadas que contava com muita fé do Bolsonaro. Então, ele apostava que dava para ir. Havia, inclusive, nos áudios, tem muita gente que acha que dá para fazer o golpe até só com os coronéis. Uhum. Sim. Que dá para apostar nos coronéis com os Kids Pretos.
é porque contava que em alguma hora os 3 comandantes podiam cair fora. Então, é tudo golpe o tempo inteiro, seja com as 3 forças, seja só com os coronéis, seja com o do Teófilo para os Kids Pretos, então toda a possibilidade era de golpe. Era isso. E olha, Chico, tem um dos réus agora, né, hoje transformado em réu, que fala claramente isso. Se vier a ordem, os comandantes das tropas, eles não vão segurar as tropas. Sim. Ou seja, contava-se com essa turma de coronéis, tenentes coronéis, que sempre foram uma camada aí das Forças Armadas sempre mais próxima do Bolsonaro. Isso. Aqui a gente tem a cronologia dessas reuniões, né? Mas eu queria trazer aqui um pouco dessa questão que a gente está discutindo sobre as patentes e a hierarquia, né? Tem uma conversa entre, agora, réus, né? Não são mais denunciados, os réus Bernardo Romão Correia Neto e o Fabrício Moreira de Bastos, né? E o Moraes, ele diz que havia uma hipocrisia do que eles diziam que era um crime impossível dos inferiores hierárquicos, justamente porque eles diziam, olha, as defesas, né, os advogados disseram isso, é impossível, porque como é que eles iam pressionar os seus superiores? E aí o Moraes deu diversos exemplos históricos. Citou o exemplo do Carmen golpe de Lúcia 64. também. Isso. Então, e Carmen Lúcia falou do movimento tenentista. Exato, que não é nem coronel, que é mais embaixo, e dá também. Ele fala, porque senão, o Moraes diz, não existiria crime de motim, né? Que é quando o de menor patente, né? Exato. Diversos militares de menor patente se surgiram. A gente tem esse trecho também dessa fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Para isso, vamos fazer uma reunião em Brasília. Bora! Ou seja, também foi dito na tribuna que seria um absurdo, crime impossível, que os inferiores hierárquicos pudessem pressionar os superiores hierárquicos. Se assim fosse, não existiria o chamado crime de motim no Código Penal militar. E a história não demonstraria quantas e quantas vezes aqueles de menor patente se insurgiram quando, não atendidos de maior patente, escolheram outros líderes. Ou também devemos lembrar que não foi o comandante do Exército que liderou o golpe militar de 64. Foi o comandante lá do Sul. Ou seja, ele não era o comandante do Exército. Eu queria só lembrar, vou passar para ele bem rapidinho. Na Grécia houve um golpe de Estado famoso, 1967, que foi o golpe dos coronéis, Elô. Quem deu o golpe e quem administrou o país durante a ditadura que foi implantada foram coronéis. Então é óbvio, essa defesa, assim, pífia, né, dizer esse argumento para dizer, não, eles não poderiam porque eles eram inferiores. Completamente derrubado pelos ministros, né, Elô? É tolo, né? Como eu disse, é uma tolice você achar que alguém vai comprar essa argumentação. E a gente tem que lembrar que hoje foi muito discutido, porque era também uma peça central desse núcleo 3 hoje, a tal da carta, que eles se reuniram para escrever, para pressionar os seus superiores. Então existia uma clara intenção e mobilização desses coronéis e tenentes-coronéis para, sim, forçar a mão dos seus superiores para que aderissem a essa tentativa de golpe. E eles se reuniram, escreveram a carta e vazaram a carta. Para quem que eles vazaram a carta? Para o Figueiredo Neto, do ex-ditador brasileiro, né, que está fora do país, foragido, que fazia parte desse núcleo julgado hoje, mas que se mandou do Brasil e é um foragido da lei hoje. Então eles sabiam, eles conversam entre eles e dizem, como é que vai... Você sabe, essa carta vai acabar vazando. Mas como é que vai vazar? O cara fala, eu já até sei. E aí eles falam, vamos ver o programa Pingos nos Is, da Jovem Pan... Né? Tá tudo dito lá, gente. A gente sabia como eles faziam para vazar esse esgoto deles com essas pessoas, né, que divulgavam essas coisas todas, insuflando o golpe, e eles comentam tudo ali entre eles nos grupos de Zap, nas trocas de mensagem. A gente viu isso tudo hoje no tribunal. Elô, obrigada demais pelo seu trabalho por aí, querida. Elô, que está desde ontem, né, acompanhando o depoimento. Você não vai deixar eu falar... O que você quer falar? Você não vai deixar Óbvio. falar da Carmen Lúcia? Por favor. Carmen Lúcia retrucando, entre outras tantas coisas maravilhosas que foram ditas agora no finalzinho do julgamento, mas a Carmen Lúcia estava falando que um dos
dos advogados disse... Bom, primeiro que 4 deles disseram que aquela reunião para escrever a carta foi uma conversa de bar, né? E aí o Alexandre de Moraes e o Dino falam, quem disse que numa conversa de bar você não pode traçar plano de golpe, né? Mas aí um deles disse... O meu cliente não estava nem fardado. Aí a Carmen Lúcia disse o seguinte... Nós não estamos aqui discutindo um desfile de moda, nós estamos discutindo uma situação muito séria de uma tentativa de golpe de Estado de ruptura democrática. Maravilhoso. Realmente... É isso. Eles não estavam vestidos para dar o golpe, não estavam, sabe, gente? Não estavam. Não, imagina, não estava nem Não, não fardado. tava. Não nem fardado. Não tá fardado para dar Agora, eu golpe. não sei se vocês vão detalhar a história do Azevedo, né? Que foi a tal da defesa do Azevedo, que ele chamou comida, ele não estava lá porque ele estava usando o celular dele em casa e tal. E na hora que o advogado estava falando isso tudo, quando ele desceu, eu falei com o advogado. Eu falei, olha só, o senhor vai me desculpar com toda a vênia. Com toda a Mas, vênia. com toda a vênia. Mas o senhor dizer que seu cliente chamou comida pelo celular particular dele, né? E trocou mensagens agradecendo os parabéns porque era aniversário dele, não quer dizer que ele não estivesse na porta do ministro Alexandre de Moraes fazendo uma... vigiando o Alexandre de Moraes. Ele falou, não, mas o telefone dele mostra aquela antena e tal, estava lá na casa dele que é 3 horas daqui. Ué, mas alguém da família podia estar usando. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso talvez seja um álibi, mas não necessariamente uma prova de inocência. Foi exatamente o que o ministro Alexandre de Moraes argumentou para nem considerar tirar o Azevedo desse processo. E ele, então, se tornou réu hoje. Ele era o Brasil daquelas chaves das Copas. O Xandão até citou Casa de Papel, o seriado Casa de Papel, para comparar, né, o uso dos países. Casa de Papel usava nomes de cidades e ali eles usavam nomes de seleções mundiais de uma Copa. É sensacional, Elô. Obrigada por Exatamente. esses highlights. É porque são tantos detalhes ali, né? O voto do ministro teve mais de 2h30, então só do ministro Alexandre de Moraes. Ainda depois veio a Carmen Lúcia, enfim. Teve um monte, né? Sem contar as defesas dos advogados, que a gente nem... Mas ao longo do dia a gente falou bastante a respeito disso. Eu acho que tem votos ali históricos, né? Como o Flávio Dino dizendo que essa ideia do inimigo interno, que até hoje as Forças Armadas utilizam, que vem desde a Guerra Fria, ecoando no Brasil como se fosse algo ainda do final da Segunda Guerra Mundial, que ele espera que esse julgamento sepulte de uma vez por todas essa ideia de que as Forças Armadas brasileiras têm que lutar contra inimigos internos, porque isso não existe e não seria a função das Forças Armadas. Muito então bom. tem muita lição histórica aí. E se deixar, eu vou ficar mais 2 horas aqui com vocês. Opa! Então vamos embora. A gente o quê? A gente apanha aqui nos bastidores. Já estamos vendo aqui. Obrigada demais, querida. Valeu. Bom trabalho por aí, que amanhã tem mais. Beijo, Valeu. pessoal. Obrigado. Amanhã tem Beijo, mais. querida. Ah, mas olha, a gente ainda tem Carol Brito.